Que foi isso aí, que foi isso aí, minha gente, que foi isso aí, minha gente. Já retornamos, já retornamos. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos, galerinha. Educação tecnológica e midiática para vocês. Olha o temazinho de hoje, Design Think. Trazer o meu diretor aqui para frente para ele falar essa palavra, Design Think. Design Think, com várias salivas na boca, Design Think. Design Think. Gente, continuando o nosso conteúdo. Vamos que vamos? Vamos para cima. Olha só. Quais essas principais do Design Think? Quais são as principais características que a gente discute sobre elas? Veja aí o que a gente precisa entender sobre essa situação. Primeiro, as pessoas que participam, né, os Design Thinkers, são aqueles que participam, os Design Takers, que participam desta metodologia, eles são visionários, porque eles estão dentro da situação aí, eles sabem lidar com a situação. É claro que eles têm que ter um entendimento. Primeiro, vocês vão ser futuros Design Thinkers. Os futuros Design Thinkers, eles trabalham com metodologias com base em quê? No micro, tá aqui, ó, no micro e no macro, certo? Micro e macro, mas nas variáveis. Então, se no micro, por exemplo, eu vou ter um ambiente interno, eu vou analisar o que acontece, gente, neste ambiente interno em relação a processos, ó. Processos internos, hein? Processos internos, aí resultado. Você está aí com processos internos. O que é processo interno, professor? Todas as atividades dentro de uma organização. Então, é feito para que você mapeie, levante os dados em relação, vislumbrando principalmente quem são os atores que estão executando essas atividades, quem são as experiências, e quais são as experiências individuais que acontecem na execução dessas atividades, das funções de cada cargo. Por quê, gente? Porque cada problema que surge, ela está ligada a uma atividade dentro da organização, dentro das empresas. Então, o Design Think, ele serve para solucionar problemas dentro dessas empresas. Só que existem fatores que estão externos. A esses fatores que estão externos, aí a situação é diferente. Por que é diferente, professor? Primeiro, porque é a partir deste contexto que você vai olhar que existem outras variáveis. Externamente, você tem fatores culturais, certo? Questão cultural. Você tem fatores econômicos. Econômicos também, professor? Aí entra a sua área, finanças, né? Você tem fatores sociais, questão social. Você tem fatores demográficos, etc. Este etc. aqui para mostrar que tem mais, gente. Não são só esses. Eu vou colocar 3 pontinhos para você saber que existem mais variáveis. Então, isso vai afetar as situações que vão colocar os mapas estratégicos de Design Think sendo feitos de forma que você tenha interferência das questões micro e macro. Tendo visto sobre isso, várias pessoas trabalhando de várias formas, tá? Um aqui está fazendo design writing, né? Que é trabalhando a questão do escrever, principalmente. Outro já inserindo dentro do sistema. Então, coloca aqui a figurinha para você entender que eu posso ter várias pessoas trabalhando de várias formas aqui, gerando ideias, trazendo novos recursos, discutindo. Mas o que eu não posso ter aqui são preconceitos que tenham crenças limitantes. Essas crenças limitantes preconceituosas. Porque aquele que não está naquele local, ele não sabe, ou não traz alguma ferramenta ou ideia que seja para solucionar. Isso é ideia, isso é história preconceituosa. Então, no Design Think,
Eu não posso ter crenças limitantes, eu não posso ter preconceitos em relação à idade, preconceito em relação ao sexo, ao gênero, eu não posso ter preconceito em relação às gerações, principalmente porque no Design Tank, já que eu tenho uma reunião de ideias, jogando ali para resolver problemas de forma mais rápida e elencando quais são os mais graves, quais são os mais urgentes, quais são os mais tendenciosos, eu não posso me limitar a essas crenças limitantes, crenças que são negativas para qualquer reunião onde eu tenha que valorizar o que é heterogêneo, porque o homogêneo é aquilo que é igual, então o heterogêneo, as diferenças trazem uma outra perspectiva, e as características desses profissionais que trabalham com esta metodologia é estrategicamente saber como vão atingir as metas. Como atingir metas. Olha só o que a gente já falou para vocês. E aí eu tenho que colocar alguma metodologia. Eu posso colocar aquela metodologia que eu lembrei para vocês, lá na outra aulinha, dos 5W2Hs, que já está alinhada com ela, né? Das perguntas como, onde, porquê, quem, quanto, o que vai ser feito, para trazer relevância. Mas a curiosidade de se tentar entender o problema de várias perspectivas também é um fator decisivo, e que é uma característica que consolida os designers, tá? Todos esses que participam desta ferramenta podem ser chamados de designers, porque eles estão construindo ali uma ideia, com base também de resultado num protótipo. Então, eu tenho que entender as causas. Aí as causas você pode até lembrar de algumas ferramentas ou instrumentos, pessoal aí de Nova Santa Rita, pessoal aí de Landry Salles, pode até lembrar do seguinte, que lá na geração da qualidade total, lembra aí, qualidade total, gente, lá nos anos 90, né? A gente sabe que hoje qualidade total é só para você entrar no mercado, você tem que estar tentando se manter com excelência e se diferenciar com alta performance. Isso lembra o entender as causas, que para toda causa, lá em Ishikawa, eu tenho o quê? Eu tenho um efeito. Se eu tenho um efeito, e aqui, nesta figurinha aqui, eu tenho, para cada um dessas situações, eu tenho uma causa. Então, sabendo que eu tenho uma causa, cada perninha dessa é uma causa. Aí eu posso ter, por exemplo, um problema, que este problema ele tenha sido gerado a falta de gestão de pessoas, lá pelo RH, ou ele pode ter um problema que ele possa estar nascendo o equipamento que é obsoleto lá em finanças. Então, vou colocar aqui só o símbolozinho do dinheirinho aqui, as cifras, tá? É uma causa. Então, você está vendo aí, é uma causa. As causas, elas podem ser materiais ou imateriais. Elas podem ser, por exemplo, a falta de conhecimento, a falta de capital intelectual nos recursos humanos, que vai ter um efeito de quê? De um péssimo atendimento. Então, você já está mapeando ali de forma curiosa, levantando onde é que nasce o problema. O problema nasce na falta de investimento em educação corporativa, por exemplo. Então, eu já, com esta curiosidade, eu já estou mapeando. Olha só, e aí eu estou utilizando dentro do Design Tank, eu estou utilizando o quê? Estou utilizando uma ferramenta de qualidade lá dos anos 90. Então, veja que há também uma inserção
de metodologias para se chegar o mais rápido possível. Você viu que a gente, na aula passada, colocou a questão do brainstorming. Mas eu citei para vocês até o endomarketing, que pode ser trabalhado também como um acompanhamento, né? Isso, por exemplo, lá na disciplina de projeto, olha a questão das várias metodologias sendo conectadas aí, colocando em prática. Basta você colocar em prática e tentar resolver. Tá, mas este Design Think, ele vem com esta leitura das ideias, né? Da tempestade de ideias constante. Como é que eu consolido elas? Primeiro, o foco tem que existir e a visão ampla. E a visão ampla. A característica do Design Thinking aí, quer queira você não queira, ela vai forçar a gente a se construir o chamado na visão ampla, o chamado choque de gestão. O que é esse choque de gestão? É uma ruptura. Uma vez você entendendo que variáveis do macroambiente e do microambiente geram impacto dentro dessas experiências individuais e coletivas, você vai construir um design think com uma visão que possa melhorar a cada vez que vocês forem focar, sendo empáticos naqueles problemas. Então, a empatia é por isso que vem como uma das práticas comportamentais de quem participa da construção do Design Think, os chamados Thinkers. Os Thinkers, eles vêm com esse foco de entender o seguinte, o outro. Aí vem um foco no outro, buscando, compreender. Certo? Compreender. O compreender sendo bem estabelecido e bem focado em solução. Não é focado em quem gera o problema, mas na solução que aquele problema vai ter. Porque para os design thinkers, eles tentam descobrir alternativas. Eles têm a diferença entre ser determinados e teimosos. Na verdade, a determinação dentro de quem participa deste processo, gente, ela é mais forte do que a teimosia, porque se você for uma pessoa teimosa, tiver um comportamento teimoso dentro de uma prática dessa, você automaticamente vai ser excluído dessa prática, porque as pessoas que participam desta metodologia precisam estar abertos a críticas, precisam estar abertos a mapeamento dos pontos fortes, dos pontos fracos e entender um pouquinho sobre este mapeamento. Para também, numa visão ampla, mapear as ameaças e oportunidades. Mapeando essas oportunidades e ameaças, a visão vai ser realmente mais ampla. Lembrando que mapear estas ameaças e oportunidades, elas estão no ambiente externo, estão no ambiente fora do Design Think. Você vai mapear para tentar exatamente monitorá-las. Como, por exemplo, num problema onde é falta de investimento no colaborador de uma empresa, onde o Design Think ele localiza que precisa de mais educação corporativa. Para quê? Para que as ameaças não atinjam esta empresa. E as ameaças aí, gente, seriam os concorrentes. Opa, se eu tiver pessoas preparadas, eu posso aproveitar as oportunidades. Numa visão mais ampla, eu tenho este conhecimento que eu vou ampliar para olhar para a floresta, ao invés de olhar para a árvore. E aí eu tenho algumas
formas de estar analisando cada uma das etapas. Veja bem, quando eu vou para a descoberta da situação, eu tenho que buscar a observação. O fator de observar, gente, a observação, ele é uma das metodologias, por exemplo, que a psicologia utiliza para analisar e mapear, né, a observação das pessoas que estão envolvidas, para entender um pouquinho como é que é o comportamento delas no pensar do projeto. Então, entra a questão aí das habilidades, sim, das skills. As skills. Só que aqui no caso começam com as soft skills. As skills, soft skills, elas servem para estar mapeando comportamentalmente as necessidades de melhoria daquela equipe para gerar ideias. Por quê? Porque num fator sequencial você tem a interpretação de quais percepções cada um daqueles que fazem parte da equipe estará tendo. Então, as percepções aqui são analisadas comportamentalmente. Então, é uma metodologia que lida muito com a criatividade, com a inovação, mas com o comportamento também. E todos esses comportamentos, eles precisam ser anotados, registrados. Todas as observações precisam ser cadastradas para que isso fique como um histórico do design thinking sendo executado. Essas habilidades comportamentais, as skills, as soft skills, elas trazem isso. Por exemplo, na interpretação de como as pessoas trabalham em grupo, como é que é o espírito de grupo dessa equipe. Eles têm mesmo, existem vários líderes, existe um líder que lidera líderes, ou existe ali alguém com uma personalidade que seja especificamente de chefia, que esteja em estado de fossilização, por exemplo. Então, a interpretação, esse segundo momento da interpretação, é você saber que as pessoas que estão ali, elas estão comprometidas, que alguns estão comprometidos de forma instrumentalmente. O instrumental mostra a questão de relação custo-benefício, elas estão ali para ganhar alguma coisa, que outros estão afetivamente comprometidas nesta interpretação, estão emocionalmente envolvidas e vão dar ali, não é vestir a camisa, vão dar o sangue pelo resultado daquele trabalho, e outros comprometidos moralmente, de uma forma mais normativa, um comprometimento mais normativo, onde estão seguindo apenas o protocolo. Falaram para ela participar da equipe e ela está participando da equipe porque está dentro lá do regulamento você participar das equipes que desenvolvem o Design Thinking mensalmente, quinzenalmente e assim por diante. Tá. Lembra do seguinte, depois que eu interpreto, eu vou para a implantação da tempestade de ideias. A tempestade de ideias, ela serve para, primeiro, gerar alternativas, caminhos, onde esses caminhos, possivelmente uma delas vai ser a solução de um problema. Sabendo disso, meus queridos e minhas queridas, entendendo qual é o mais adequado caminho a seguir, a situação é, sem preconceitos, sem crenças limitantes, pegando uma ideia que possivelmente não seria aplicável, mas que se for testada, se for experimentada, ela se torna viável, eu tenho que construir o protótipo, um modelo. Por exemplo, se for de serviço, eu tenho que trabalhar uma espécie de checklist, o chamado checklist, gente. O chamado checklist é como se fosse uma lista de verificação. No experimento eu vou lá, vou criar um serviço e eu tenho que falar como é que é a postura daquela pessoa criando o serviço. Opa, o Design Thinking cuida disso, professor? Exatamente, cuida disso. É no experimento que você vai criar aquele scriptzinho para a pessoa atender o telefone. Ela atendendo, como é que, se ela vai sorrir ou não, quais palavras ela vai falar, qual a palavra que ela não pode falar, como por exemplo não, o tom de voz. Então, isso tudo vai ser colocado aqui, no protótipo, no experimento. Este protótipo ele vai ser de um serviço, de uma experiência, mas ele pode ser de um produto tangível.
vai se criar um produto e esse produto ele vai lá para a linha de produção, ele vai lá já passar pela situação de teste, de análise de qualidade, em cima dos padrões que foram estabelecidos, por exemplo, aqui no Brasil, da Inmetro. Então, você tem ali uma fase de experimento para que ela seja aplicada e seja evoluída. Por quê? Por que eu digo para vocês? Porque o aprendizado ele parte quando o produto ele é colocado no mercado, quando ele é colocado nesse planejar do executar, os passos a passo, a construção desse aprendizado que seja permanente. Eu não vou largar aqui o produto e serviço que esta tecnologia, esta nova tecnologia, ela propõe, por meio de ideias de quem participa deste processo. Eu não vou fazer isso, né? Então lembra disso, tá? Que esta evolução, ela tem este contexto, um contexto de experimentação contínua, mas de uma evolução positiva também contínua. Dito isso, eu tenho algumas outras características. Por exemplo, pessoas que estão lá comprometidas verdadeiramente para colaborar, para compreender a situação, que é o pensar e o agir, e fazer com que a tempestade de ideias ela possa gerar resultados que sejam positivos e lucrativos. Eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que as pessoas estarem participando disso. Elas precisam estar entendendo acerca disso. E aí é que vem a mão na massa, porque as pessoas têm que estar colocando à prova e fazendo acontecer, ou seja, colocando ali os registros de quem fez o quê, quem deu ideia tal, quem fez com que a ideia fosse executável. Opa, sabendo dessa situação, eu já tenho aí como elaborar e mapear as alternativas. Aí a gente traz aqui o exemplo do estudo dos resíduos urbanos, lá em Minas Gerais. Olha como é que foi feito ali um design think breve desta situação. Veja só aí. Olha só o que ocorreu. O problema ocorre aí com base numa imersão. Eu fiz o mapeamento dos resíduos, já sei. Vou imergir os atores. Quem são? Chamo a sociedade, chamo o poder público e vou lá pontuar os pontos críticos. Tendo estes pontos críticos, levantei as necessidades, vou para as ideias. Quais são as alternativas? A conscientização é uma delas. As oficinas de engajamento com relação aos líderes comunitários. Aí eu trago ali as ideias, vou colocar e explanar isso em um quadro, em um painel, onde eles possam discutir. Opa, aí eu já avanço na questão do protocolo, entendendo quais são as necessidades que eu vou ter que criar alguns produtos, alguns procedimentos para protocolar um certo comportamento. Que tipo de produto é esse? É uma capacitação. A capacitação vai ser um produto intangível, vai ser uma experiência para trabalhar essa conscientização e desenvolver multiplicadores da ideia de engajamento de todos os grupos de interesse nesta questão dos resíduos urbanos. Já foi colocado o protótipo aí. Qual vai ser o teste? Colocar os atores para praticarem isso na sociedade. Olha só o design think aí, gente, sendo mapeado para resolver um problema de descarte irregular de resíduos, ou seja, os famosos lixões nos bairros. Sabendo disso, eu amplio a minha capacidade de identificar e encontrar quais são as oportunidades, avançando para a inovação, principalmente porque quando eu falo de inovação, eu falo de estratégia. Em estratégia eu tenho lá na Arte da Guerra, de Sun Tzu, com várias estratégias ali, como ele trabalha a análise SWOT. A análise SWOT é aquela que a gente já mencionou, tá, gente? É a fofa, olha aí, ó, entrando outra metodologia aí, entrando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Reforça que vários autores, e aí a gente coloca aqui, ó, se você for pesquisar sobre eles, eu tenho vários autores que vão colocando o Design Think como uma das chaves para se chegar às soluções e desenvolver habilidades de coletividade, habilidade de solução de problemas, situações onde você possa visualizar, né, novos comportamentos entre as pessoas que trabalham em equipes, modificando processos cognitivos, principalmente. É isso que faz com que também se coloque, por exemplo, através de alguns sistemas de informações, algumas soluções, né? Os chamados SIGs, Sistemas de Informações Gerenciais,
que são disseminados entre organizações que trabalham a perspectiva das intranets, gerando mais criatividade e sacramentando as 4 etapazinhas que nós temos: imersão, ideação, prototipagem e desenvolvimento. Contudo, o desenvolvimento da inovação, ele vem com a ênfase no tangível e no intangível, mas sabendo que o processo criativo não para, que ele é estabelecido para gerar possibilidades com produtos constantes. Então, ele faz parte de uma conexão da educação corporativa. Educação corporativa dentro das organizações. Reforçando o quê? Todo o ciclo novamente, que eu tenho a partir da inspiração. E vem um processo cíclico. Esse processo, ele tanto vai, tá vendo a setinha aqui, né, gente? Como ele volta. Ele pode vir a implantação e eu posso replanejar. Então, isso mostra que o planejamento, gente, ele é flexível durante o design thinking. A ação, a implantação, a inspiração, elas têm aí um contexto que é de estar sendo flexível. Só que estas ideias, elas têm que estar alinhadas ao que é rentável. O produto que é minimamente viável é aquele que traz, gente, a rentabilidade. Então, a viabilidade do negócio é focada nisso aqui, no lucro, atingindo a necessidade do cliente, mas o lucro da empresa também como conexão. Lembra disso. Outro fator que é importante, se eu vou descobrir determinada solução através de uma ideia e depois vou experimentar, eu tenho que seguir os comportamentos que foram relacionados. Compreender primeiro para depois ser compreendido, trazer a empatia em relação às definições que são colocadas como sugestões lá nas ideias e, a partir dessas ideias, tentar construir um protótipo, gerando experiências que vão ter a validação de quem? A validação do público-alvo. O público-alvo é que vai relacionar para mim, por exemplo, como é que eu posso implantar melhor a solução. Se o público-alvo for o cliente interno, fizer parte dos grupos de interesse, beleza. Se for os fornecedores, do mesmo jeito. Mas, se forem, por exemplo, a sociedade, eu vou ter que estar atento a isso. A sociedade como sendo a principal, gente. Eu tenho que entender que eu também vou ter que entrar em contato com este grupo de interesse. Fazendo o quê? O uso melhor das minhas tecnologias, usando os meus dados que eu tenho e principalmente as redes sociais. Essas redes sociais, relacionando a minha tecnologia digital com o quê? Com a viabilidade de também fazer uma conexão, de explorar o que os clientes dizem, ter um melhor entendimento, gerar uma ideia, experimentar novos produtos. O design traz este modelo mental. Este modelo mental que é reforçado em relação ao quê? A práticas que eu tenho aí de armazenamento dos dados. Então, eu tenho o chamado database marketing. O database marketing armazena os dados com os históricos de todos os processos que foram provocados. Esses históricos foram provocados a partir de quê? Destas conexões aqui, meus queridos, de todas estas conexões. Já, meu diretor, já. Destas conexões. E estas conexões têm os seus papéis, que é o quê? Personalizar o aprendizado. Personalizando o aprendizado, você traz o quê? Uma conexão maior. Olha aí, todas as redezinhas, todas conectadas. Essas conexões
são fruto de quê? Da inteligência e da comunicação. A comunicação que pode ser digital, assim como pode ser visual, neste processo de entendimento das novas tecnologias. Contudo, no entanto, nós temos a ética. E a ética é o principal eixo aqui. Com muitas informações que eu vou ter, eu posso usar essas informações para experiências que podem estar manipulando. Então, o manipular, este manipular é que não pode existir. Você que é profissional da área de finanças sabe muito bem disso. Então, entenda sobre isso e a gente amplia esta capacidade de entender por mais este conteúdo, meu diretor, para a gente praticar. Vamos colocar nossa cartelinha aí, praticar, meu querido diretor, para a gente fazer as perguntinhas para eles. Eu quero logo para a primeira. A primeira é bem fácil. A primeira é o que é o Design Thinking? Eu quero que vocês justifiquem, hein, gente? Vocês que estão aí, ó, em Landry Salles. Eita, turmazinha de Landry Salles, que a turma aí segura bem a gente, viu? Não é brincadeira, não. Nova Santa Rita também tá aí. É uma turma que não sai do seu login aí, a turma forte. Vou dar aí 2 minutos, meu diretor. Galerinha, vamos para a resposta e a justificativa? Design Think, metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços focados em quê? Em necessidade, gente, em necessidade. E aí entra a questão de levantamento de desejos também. Quando eu falo levantamento de desejos, é o seguinte, eu levanto as necessidades e eu tenho um desejo, tá? Mas eu posso criar também os desejos. A gente tem, e deu exemplo para vocês, por exemplo, do celular. O celular foi feito um levantamento em relação a que tipo de produto eu tinha necessidade, só que não tinha o nome celular especificamente. Ele foi criado. Fora que eu posso também, em cima das limitações do usuário, fazer uma elaboração de quem, como, onde, porquê, quando isso acontece, para que eu possa ter essa ferramenta sendo aplicada.
O grande objetivo dele, como justificativa, é converter essas dificuldades, os pontos fracos, as ameaças, as limitações em benefícios para quem está sendo o cliente. O cliente pode ser a empresa, o cliente pode ser os grupos de interesse, o cliente pode ser o negócio de uma forma geral, pode ser a sociedade da mesma forma. Então, isso gerando um valor único. Então, lembra, minha gente, lembra que o Design Thinking é uma metodologia para gerar soluções. Vamos para a próxima perguntinha. Olha só, o que a gente tem na próxima. Quais são os 5 princípios do Design Thinking? Eu quero que vocês justifiquem. Como essa daí é maiorzinha, então tem 5 princípios com a justificativa, eu quero que vocês, então, meu diretor, vamos botar aí 3 minutinhos. Foi. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Retornamos, galerinha. Olha só, ó, temos aí a imersão. Vou colocar cada um para vocês, tá? Imersão, a análise e síntese, a ideação, a implementação. Essas situações aí são colocadas primeiro. Quando eu falo imersão, eu preciso ter as pessoas, mapear essas pessoas que são comprometidas para usá-las dentro da metodologia. Ok, usando-as, eu vou avaliar quem são as pessoas que têm competências técnicas, quem são as pessoas que têm competências comportamentais para trabalhar com o espírito de equipe e gerar soluções para a empresa. É como se fosse também uma força-tarefa. Essa força-tarefa, eu tenho que ter esse mapeamento de cada um, por quê? Porque eu vou ter as pessoas que vão analisar
as buscas por alternativas daquelas soluções, eu vou ter as pessoas que vão resumir aquelas situações, vão fazer uma síntese, e aí essa síntese vem a questão do checklist. Lembra que eu coloquei para vocês como é que a gente vai identificar esta metodologia? Eu posso fazer com que eu pegue as causas, pode fechar, querida, e as causas voltadas para o quê? Para ver qual é o efeito dessa metodologia. A ideação, gente, entra aí a perspectiva de levantar quais são as ideias que eu tenho para solucionar, sem preconceito. É aí na ideação que eu vou utilizar o quê? O brainstorming, e até o brainwriting, que é o escrever. O brainstorming, a tempestade de ideias, sem preconceitos em relação ao que as pessoas vão dar de ideias para a gente. Então, eu recebo isso e vou mapeando ali quais são as mais coerentes, quais são as que podem ser aplicadas, quais são as que realmente não vão ter um custo grande para a organização. Já no quarto ponto, a prototipagem seguida do teste é o quê? Eu pego uma metodologia com base em relação a resolver o problema. Eu posso criar um produto tangível ou eu posso criar um produto que seja intangível, que é o serviço. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês com relação ao atendimento. Eu posso criar, por exemplo, um cliente oculto, onde este cliente oculto vai analisar todos os critérios de um atendente vendedor. E aí eu posso especificar para vocês, por exemplo, este atendente vendedor, no cliente oculto, ele vai analisar se aquela pessoa está se vestindo bem, se aquela linguagem corporal da pessoa é de um atendente vendedor realmente. Eu posso analisar aí especificamente se ele está aplicando as técnicas de etapas de consolidação de venda, por exemplo. Essas etapas aí, elas podem ser mapeadas. Será que ele demonstra o produto realmente? Será que ele tenta encantar e surpreender o cliente? Será que ele apresenta na demonstração do produto os benefícios daquele produto, ou ele aplica mais as características? Porque em uma metodologia de vendas, por exemplo, de atendimento, o que mais vende um produto são os benefícios, não são as características. Todavia, você vai começar a entender que essa prototipagem é para você formatar o teste e aplicar no teste o que você quer saber acerca da solução que vai resolver aquele problema. Ok, nesse cliente oculto, que é um serviço, que é um produto intangível, serviço é uma experiência, no teste, você vai levantar se essa pessoa ela faz o experimento acerca da venda, se ela experimenta um fechamento inicial, se ela consegue fazer um fechamento de venda, se ela consegue converter 10 clientes que ela atendeu, ela consegue converter todos eles, e qual é a taxa de conversão. Isso pode ser mensurado por uma prototipagem que foi criado num design tank, que se denominou de uma ideia de se criar um cliente oculto. O cliente oculto seria quem? Uma pessoa que era preparada, lembra bem, uma pessoa que é preparada para quê? Para que ela, gente, possa se movimentar numa perspectiva de trazer mais dados para a equipe, e a equipe implementar da forma que ele vem com a leitura. É claro, nesta implementação eu vou analisar as situações, eu vou verificar as situações, e aí é que vem a justificativa, porque a partir da abordagem é que eu vou ter o maior entendimento da implementação, uma maior compreensão da situação, problema, e aí a partir disso gerar mais alternativas ou melhorar estas alternativas que são geradas. Só neste contexto eu já coloquei para vocês toda a fase aí de como aplicar as técnicas voltadas para essa metodologia. Mas não para por aí. Aonde é que eu aplico esse Design Think? Aonde é que eu aplico? Tendo em vista que vai ter uma justificativazinha também. Coloca aí 3 minutos, meu querido diretor.
Voltou. Olha a resposta aí, galerinha. Ó, a resposta aí, ó. Metodologia, gente. Ela vai buscar o quê? Aplicada para a atividade empresarial. Lembra que eu coloco aqui a atividade empresarial, mas você pode trazer outras ferramentas para a resolução de problemas, né? A diferença que essa metodologia traz é que ela vai estimular o quê? A colaboração, gente. Então, lembra que eu falei, ó, eu posso aplicar a análise SWOT, eu posso aplicar a estratégia de benchmarking. Olha aí, ó, olha o benchmarking aí, ó, o benchmarking aí acontecendo. Eu posso aplicar até o PDCA, outra ferramenta também de análise em relação ao planejamento, o benchmarking de verificação das melhores práticas, a análise SWOT do mesmo jeito. E dentro dela, é claro, eu tenho o brainstorm. Eu tenho, dentro dela, eu posso aplicar outras, mas dentro dela, como a máxima de trazer ideias, tempestade de ideias e a colaboração. Agora, lembrando, a questão da colaboração, gente, o espírito de equipe tem que existir. O estímulo também para cada um ter a sua responsabilidade individual, do mesmo, ser responsável por suas atividades. Responsável por suas atividades, ou seja, atribuições, as funções de cada um dentro da equipe, quem vai ser o relator, quem vai ser o líder, quem vai ser o que vai pesquisar, fazer as pesquisas qualitativas ou quantitativas, quem é que vai nesta equipe fazer parte também de construir um estímulo a essas ideias. Isso tem que ter a função, gente, de cada um dentro da equipe. Função dentro de cada um da equipe, tá certo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima pergunta? Quais são os 3 pilares de Design Thinking? Eu quero 3, hein? E eu quero que você justifique. 3 minutinhos aí, meu querido.
Voltou com a resposta, Empatia, que é o primeiro pilar. Design Think, empatia com a capacidade de compreender primeiro, gente. Colaboração, cocriação, experimento, aprendizado pela prática e principalmente a justificativa, minha gente. 3 métodos aí que podem estar funcionando se tiver gestão, se tiver uma disciplinazinha voltada para a gestão dentro, tá certo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então vamos lá. Qual é a diferença? E qual a diferença, mas qual o diferencial e qual a vantagem, tá, gente? Dessa metodologia. Tá ok? 3 minutinhos aí, meu querido diretor. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Gente, o que ele cria? Ele cria realmente esse valor buscando solucionar os problemas, tá? Trazendo mais um pouquinho, né, da questão comportamental. Lembra que eu coloquei lá, ó, as soft skills, tá? Trazendo o quê? A habilidade comportamental, ou seja, comportamento. Este comportamento é um comportamento do espírito de equipe para gerar soluções através das ideias, explorando um pouquinho mais do conhecimento. E aí eu posso alterar essa situação. É claro que a metodologia ela serve para estar gerando
os resultados que a organização vai poder aplicar e que traga mais lucro para ela. Só isso. Tá ok, meus queridos? Então vamos encerrar a nossa aulinha. Peguem depois, ficou com dúvida, vai lá na plataformazinha e vai lá e verifica novamente a questão das respostas. Tá bom? Próxima semana tem mais. Fica com Deus. Fui.